E o momento no país pede por isso. Fique atento e atenta, tá bom? Agora, é claro, né, para falar sobre esses assuntos, a gente tem os nossos convidados. Mas eu vou te apresentar daqui a pouco, porque agora, maestro, roda a vinheta! Muito bem, estamos no ar com o nosso programa, o programa BH Todo Dia aqui no canal Viver Brasil. Gostaria sempre, né, de lembrar aí, ó, se você quer interagir comigo lá no Instagram, é só procurar elias.sunshine, o sol brilha, a gente acredita sempre nele. Mas também é interessante você interagir conosco nas redes sociais do canal Viver Brasil. E elas já apareceram aí, ó, não é magia, isso é trabalho de produção. Então vai lá, ó, por exemplo, agora no YouTube, onde você estiver, manda pra gente uma mensagem, diz o seu nome e de onde você fala, né? Se fala de outra cidade, de outro planeta, né? De outro país, fique à vontade, participe com a gente. E também no nosso Instagram. É isso aí, você pode ir lá postar fotos, né? Mandar comentários no nosso Instagram do canal Viver Brasil. Vamos interagindo para a gente construir juntos esse canal. Canal que começou lá em novembro, né, no YouTube, novembro do ano passado. Continuamos no YouTube. No YouTube você pode ver qualquer programa do canal a qualquer momento. Todos estão lá arquivados para que você possa utilizá-los e curti-los também. Mas estamos desde o dia 10 de janeiro de 2022, estamos na NET Claro. E aí, é claro, Belo Horizonte, não é? Manda um abraço para Betim, Contagem, cidades muito importantes aqui próximas da região metropolitana. Manda um alô especial para Nova Lima também, que nos assiste. A bonita, simpaticíssima cidade de Sabará. E vamos para o interior de Minas também na NET. Vamos para Juiz de Fora, vamos para Ipatinga, alô especial aí para o pessoal em Ipatinga. Pessoal também, Governador Valadares, muito bacana. Quando a gente fala dessa coisa da migração, você sabe muito bem como é isso, né? E quando a gente também se torna aquele que chega num outro país, num outro lugar, numa outra cultura. E vamos para o Triângulo Mineiro. Um abraço para Uberaba e Uberlândia. Muito obrigado mesmo pela audiência de vocês, tá bom? E aqui no programa de hoje, a gente tem a participação de várias pessoas para construir essa revista. Primeiro, aqui do meu lado, né, a gente tem a participação do Vinícius Pessoa. Vinícius é músico, não é? E eu já conheço ele há um tempo, foi meu aluno, né, da área de comunicação. Vinícius, obrigado pela presença, viu? Tamo junto. Prazer, uma honra estar participando aqui hoje, viu? Muito bom. Com essas feras aí, ó. Mas você também é fera, hein? Para acompanhar a fera tem que ser fera. E por falar em fera, ó quem tá ali. Meu amigo Bauchita, cantor. Vou te chamar de multiartista também, não é? Muito legal, músico. Obrigado, Bauchita. Obrigado você, Elias. É um prazer estar aqui no seu programa, te rever, né? Você, para mim, é um dos grandes apresentadores, jornalistas, da prateleira de cima. Eu tenho o privilégio de te chamar de amigo. Somos muito amigos. Muito obrigado. Obrigado, viu, Bauchita? você. Muito legal. Obrigado pela presença em nome do telespectadora, internauta. Prazer tá enorme. Muito bom. Ao lado dele, a gente tem a presença, olha que bacana. Nós temos aqui em Belo Horizonte, o Rota do Blues. Belo Horizonte é uma cidade que gosta de rock and roll. Rock and roll está na nossa veia. Nós temos um circuito de rock aqui muito forte. Vamos lembrar que o Sepultura saiu daqui, né, gente? E o pop rock dos anos 90 é nosso também. E o Bruno Marques, que é idealizador desse Rota do Blues. Tudo bem, Bruno? Tudo bem, prazer estar aqui, uma satisfação, uma honra. Obrigado, Elias, pelo convite e por falar um pouco de blues, né? É sempre importante a gente conversar sobre a boa música que influenciou vários ritmos. E Belo Horizonte gosta de blues. Adoro blues. Isso, muito bom. Vamos falar muito sobre isso. Ao lado dele, obrigado pela presença, a gente tem o analista social do Serviço Jesuíta ao Migrante e Refugiado. É o Henrique Galhano. Tudo bem, Henrique? Prazer, Elias. Para mim é uma grande honra estar aqui, né? E obrigado pela oportunidade para poder trazer um pouco desse tema, né? Que nos afeta, né? De certo modo, né? E agora, particularmente nesse momento, né? Vou até te pedir uma opinião. O que você achou, né? O que você está achando dessa situação toda com, né, esse assassinato e essa repercussão muito negativa, né, do congolês no Rio de Janeiro? A gente tem que questionar se o Brasil realmente é um país acolhedor, né? A gente se vende isso, né? O Brasil como um país acolhedor. Mas a gente tem que lembrar também que é um país que tem um racismo estrutural bem enraizado, né? Por exemplo, se fosse um imigrante branco, né, ele não sofreria a mesma violência que esse imigrante congolês, né, acabou sofrendo e, infelizmente, veio a óbito, né? Então, a gente tem que repensar um pouco nossas estruturas, né, racistas, né, e colocar isso em discussão, né? Porque um europeu
tem um tratamento diferenciado de que um latino-americano ou uma pessoa que vem do continente africano aqui no Brasil, né? Então, aquela história do homem cordial lá do Sérgio Buarque de Holanda, né? É bem assim, né? Muito bem. Henrique, vou começar contigo, tá? Você nasceu em Belo Horizonte, qual que é a sua relação com o BH? Então, o meu processo migratório começa quando eu tenho 6 meses de idade, né? Eu sou nascido em São Paulo, né? Capital? São Paulo, capital, né? Nasci lá só para poder manchar minha certidão de nascimento, né? Eu faço essa brincadeira. Que ótimo. Essa foi boa. Nasci em São Paulo, capital, né? Da Paulista, inclusive, né? Mais paulista impossível, né? Mas felizmente, né, meus pais vieram para BH quando eu tinha 6 meses de idade. Cara, com 6 meses, vieram com bebê, você imagina isso, Balcheta? Top demais. O que é isso, cara? Amamentando ali, vambora. Então foi assim, eu falo que minha experiência migratória começa aí a partir de então, né? Seus pais vieram por quê? Trabalho ou eles são daqui? Como é que Meus pais moravam, são daqui, né, de BH, né, e aí foram trabalhar em São Paulo e aí, em determinado momento decidiram voltar, né? Eu sou caçula, né, então meus outros irmãos vivenciaram mais essa experiência de São Paulo mais do que eu, né? Você se considera paulisteiro ou mineiristano? Mineiristano. Mineiristano. Eu me considero Belo Horizontino. Belo Horizonte, saiu-se bem, hein? E fez uma média boa com a gente. Muito bom, muito bom. Não é nem médio, não, é como eu me sinto. É o né? jeito, Muito bom, muito bom. Daí você não saiu mais de BH? Não, eu tive outras experiências, né? Eu cheguei a morar na Europa, né? Um certo período, né? Morei 5 anos, né? Entre Itália e Inglaterra, e aí, assim, é outro processo migratório, né? Que aí um processo de um deslocamento mais interno, né? Dentro do Brasil, depois um deslocamento mais externo, né? Eu cheguei a morar na Itália, né, um certo período, depois eu cheguei a morar na Inglaterra e depois retornei para o Brasil. Um outro processo migratório, né? O que você sentia mais falta de Belo Horizonte lá na Europa? Com certeza era pão de queijo, né? Pensei que ele ia falar que era do mineiro, aconchegante, né, e tal. Não, pão de queijo. Eu sou fanático de pão de queijo, né? Então, para mim, aonde que eu vou... Você passou aperto, hein, rapaz? 2. Olha lá, ó, outro. 3, 4. Fala 5 logo de uma vez. Né? Pronto, fechou. Até o nosso outro convidado. O venezuelano que vai entrar daqui a pouco também, ó. José Miguel, ele gosta de pão de queijo. Agora me conta uma coisa, rapidamente. Em Belo Horizonte, né, na sua infância, juventude, quais bairros vocês moravam? Então, minha família, né, ela é do Prado, né, na Zona Oeste. Então, assim, eu tenho uma certa, assim, afinidade, né, mais com Prado, né, e onde que meu círculo afetivo, né, de amizades, ele foi constituído, né, e atualmente eu estou na Zona Leste, né, então mudei, assim, né, um pouco radicalmente, que é bom também. Casa, apartamento, como é que é? Em apartamento, né? Meu sonho é viver em casa, mas não é possível. Então, por que em casa, Henrique? Oi? Por que casa? Eu acho que é o sentido mais de liberdade mesmo, né? Porque de você sentir um pouco preso, assim, com as grades, né? De um condomínio, pensar um condomínio agora, fechado. Nessa época de pandemia, hein? Então, acredito, assim, muito que a casa, ela te dá uma sensação de amplitude, né? Então, é um pouco por aí, né? Que eu penso, né? E reflito um pouco desses meus afetos, né? Beleza. Ele tá ali doido para falar, já entrou na conversa, que é bom demais. Chita, e aí, você nasceu em BH? Nasci em Belo Horizonte, sim. Eu nasci no bairro São Francisco. Sim. Né? Meu pai veio de Além Paraíba, minha mãe, saudosos, né? Já falecidos, os dois. Sua mãe era de Belo Horizonte? Minha mãe era de Belo Horizonte, meu pai de Além Paraíba, divisa do Rio com Minas. Perfeito. Ele veio para cá e a coisa mais louca que tem é que meu pai veio para estudar Direito, né? Mas ele tinha o dom da voz e veio. Olha, e cantou. Então é hereditário essa coisa. Ele cantou aqui em Belo Horizonte para pagar o curso de Direito dele. É mesmo? Que história nas bonita. Boates, Gente, nos anos tipo 60. Kruner, assim? Kruner, exatamente. Que barato. Fez muito, dormiu muito na Praça Raul Soares, no banco da Praça Raul Soares. Tem altas histórias, assim. E a coisa da música entrou na minha vida justamente por ele, pela questão das viagens. Meu pai muito musical, né? Muito. E meu pai tinha uma frase que ele sempre falava para mim e que eu tomei como base na minha carreira. Cantor bom tem que ter voz forte. Ele coisa, sempre teve essa referência e eu peguei essa referência dele dos cantores do rádio. Do rádio, isso? Ataúfo Alves, Nelson Vicente Gonçalves, Celestino. Vicente Celestino, né? Aí depois veio Aguinaldo Timóteo, Aguinaldo Raiol,
Ângela Maria, Nelson Gonçalves. Talvez o último Emílio Santiago, né? Emílio Santiago, essas vozes mais fortes. Hoje a gente sabe que, às vezes, uma vozinha pequenininha, né, um carismazinho já dá É diferente, estrondoso. né? É diferente. A bossa nova mudou isso, né? Mudou muito, né? Uhum. Mas, assim, Altemar Dutra, por exemplo, era uma referência do meu pai muito grande, uma voz... E eu aprendi isso com ele na música. A gente viajava muito para o interior, né? Obviamente, meu pai conheceu minha mãe aqui em Belo Horizonte, eu nasci em Belo Horizonte, estudei. O próprio apelido Bauchita veio de Belo Horizonte. Por que veio o apelido? Na realidade, assim, até hoje eu fico meio na dúvida, Elias. Porque Já perguntou e ele não responde. Eu fico meio na dúvida, mas foram dois amigos, né? Os filhos do ex-técnico do Cruzeiro, do Atlético, Procópio Cardoso, o João e o Beto. O Procópio sensacional, um baita de uma figura humana magnífica. Magnífico. Você jogava bola com eles? Eu brincava de futebol com eles, eu lembro que eles chutaram a minha canela e eu não senti nada. Uhum. Talvez eles deviam estar estudando isso. Eles falam, ele é um Bauchita. Quando ele falou Bauchita... Tipo Wolverine, né? Dos anos 70, vamos dizer Você assim. entenda uma coisa, eu começando ali 12, 13 anos de idade, né? Bauchita, a hora que ele falou Bauchita, eu falei, tá xingando a minha mãe. Você ficou Não bravo. sabia o que era isso, eu nunca soube. Né? Nessa época eu não sabia que era um minério que extraiu alumínio e tal. E aí eu fui para casa e aí eles foram, eu estudava no Promove, Promove Júnior na época, ali na Estevão Pinto, e eu lembro que eles falaram, não chama ele de Bauchita que ele não gosta. Pronto. Pronto, pegou. Aí eu comecei com música, cantor de rock, de blues, de soul, não dá para ser o cantor de blues ou cantor de rock Ronald Hércules. É verdade. Se fosse um cantor, né? Se fosse de ópera, o cantor de ópera, Ronald Hércules, dava mais ibope. Que legal. Aí eu falei, fui fazer um festival de blues, até estava comentando com o Brunão e com o Vinição sobre isso, né? Fui fazer um festival de blues no Rio de Janeiro, né? Início ali da minha carreira. E tinha a Ana Luísa ali, que tocava baixo comigo. Grande. E ela nova, tocando com uma sainha, aquela coisa, né? Chamava muita atenção por ser uma mulher bonita e tocava bem e tudo. E a gente tocando no festival de blues, com blues etílicos, outros artistas e tal. Que lembrança, e eu lembro que o povo começou a gritar Bauchista, baixista, Bauchista, baixista, Bauchista. E na época eu gravei um DVD, um VHS, né? Aquele VHS da época. E ficou aquele negócio, baixista. Você achou que tava mexendo com você, né? Eu falei, cara, o nome eu não vou trocar, é esse aí mesmo. Aqui, pronto, que história louca, cara. Que barato. Aí depois você deu um Google lá naquela Barça que tem lá na sua casa. Na Barça que eu tinha lá em casa, deu um Google e vi. Deu um Google na Barça. É o nosso Wolverine, invencível, ninguém derrota esse Bauchita. Que barato, cara. Muito bom. Bauchita, me conta uma coisa aqui. O que você mais gosta de Belo Horizonte? Assim? Cara, o que eu mais gosto de Belo Horizonte, e principalmente, hoje até é um pouco menos, eu praticamente fui uma criança de rua, né? De ficar, não criança de rua, quando a gente fala hoje, parece que criado vive na rua. Eu fui né? criado na rua. O bairro São Francisco é um bairro muito residencial. Eu fiquei um ano, na verdade, no São Francisco. Depois eu fui para o Anchieta. Sim. Né? Morei lá, depois também eu casei, fiquei 10 anos no Buritis e depois voltei para o Anchieta, depois que eu separei. Isso. E até meus pais falecerem. E hoje eu moro exatamente no lugar que eu praticamente nasci, que é no Anchieta, ali na rua Muzambinho. Sim. Então eu vivi ali, vivo ali até hoje. Hoje eu moro sozinho. E você sente falta disso, Eu sinto falta dessa coisa de poder sair na rua, de brincar até tarde, né? Dessa coisa do pé no chão, que às vezes hoje é meio complicado. A gente vive uma questão de poluição muito grande, até a violência, insegurança. Então, na nossa juventude, a gente voltava a pé, né? A pé. Eu ia para a escola a pé, voltava a pé, não tinha problema nenhum nisso. Eu sinto muita falta disso. Mas o que eu mais gosto de Belo Horizonte, e tem mudado também, mas é muito por conta dessa poluição, é você poder, por exemplo, eu moro no Anchieta, então, por exemplo, eu gosto de fazer meu Cooper, correr. Caminhada. Eu tenho corrido bastante, graças a Deus, é uma atividade que, com as academias da pandemia fechada, eu sou um cara que gosto de academia, me preocupo com essa saúde, né, com a saúde, eu tenho feito corridas. Então, por exemplo, apesar da gente saber que as montanhas ali em cima, no Mangabeiras,
do lado de cá a gente vê elas, do outro lado tem um buraco. Tá de pendurado. Né? Tem uma história. Parece, parece um... É isso aí, ó. Aí atrás de você, ó lá. Exatamente. Mas a gente... oco, né? É oco. Isso aí, Bruno. Mas é um prazer eu poder subir na Praça do Papa, dar aquela corrida. E eu faço uma corrida vou no Mirante, volto, passo na Rua do Amendoim, que é uma coisa... que ótimo, bem lembrado. Fantástica, assim. Vou ali no Wilton Rocha, vou lá em cima, Cara, volto. você tá em forma, hein? Poxa, cara, eu tô cansado assim, só de ouvir aqui. Ó. Eu passo também, só que Dá uns 8, 10 quilômetros. eu faço essa mesma... Mas de carro. De carro. É muito bom, é muito bom. Isso Tá Belo bom. Horizonte tem essa mágica, essa coisa gostosa de poder subir, e o clima é outro, né? Você tem Belo Horizonte, você vai no centro é um clima, você vai no alto é outro Pampulha clima, na Pampulha é outro clima. Isso, hoje é engraçado que eu recebi vários vídeos hoje da Pampulha que as pessoas falam que não existe, mas o jacaré da Pampulha tem um enorme lá. Tá lá, não é lenda urbana não, tá lá. Tá lá, não é Ele mentira. apareceu hoje. Ó, o Bruno, inclusive. você já viu? Já vi 2 vezes. Caramba. Vamos aproveitar, Bruno, e você? Você nasceu em BH? Nasci em BH, mas eu fui criado em Contagem até os 6 anos de idade. É mesmo? Bom, aqui pertinho, né, cara? Bem perto, colado, né? E fui para a região do Barreiro. Aí vivi no Barreiro, assim, a boa parte da minha vida. Barreiro é uma cidade à parte, tipo uma Venda cidade. Nova, né? Tem São até um muitos- Cristo Redentor. Tem um Cristo, milionários, né? E casa no Barreiro? Em casa. Morei em apartamento, morei em 3 casas no Barreiro já. É uma região que eu gosto muito, assim. Eu não vivo lá mais hoje em dia, eu vivo no Cabral, em Contagem também. Voltei para Contagem depois que eu casei. Que barato, hein, cara? Você gosta de Contagem? Eu gosto mais de Belo Horizonte, para falar a verdade, sem que Contagem Sim. escute. Mas Belo Horizonte é uma cidade que eu adoro, que eu tô vendo isso aqui, essa imagem que é maravilhosa, e me marcou muito, porque eu me casei na Igrejinha da Pampulha. Olha, que privilégio, hein? Eu casaria em Macacos, já estava agendado lá numa capelinha em Macacos, vocês Isso. conhecem aquela? Logo Sim, na entrada sim, de na Macacos, entrada de né? Bonito. E na ocasião minha esposa foi lá buscar os documentos que a gente precisava para casar. E ela foi batizada na Igrejinha da Pampulha. Aí ela teve que buscar os documentos na igrejinha e isso. descobriu que podia fazer casamento, que eu nem sabia, ela não sabia também. E porventura tinha a data que a gente precisava. Ah, é demais, hein, Bruno? Que Foi história. sensacional. Eu casei Parece há um 5 filme, anos. hein? É. Privilégio, né? Privilégio Casei total, nessa né? igreja, É. convidei os amigos para tocar. Eu toquei uma música que vou tocar com Chris Kane, Guess Who. Toquei para ela essa música na guitarra, Que lindo, na cara. igreja. Dentro Então da foi igreja? dentro da igreja. Nossa, que barato. O padre Parabéns. ficou lá ansioso, né? Porque a música não acabava, e eu tocando guitarra. Muito bom, Bruno. Mas ótimo. foi sensacional. Então eu tenho uma Lembrança história, aqui, né? uma lembrança com Belo Horizonte. E ele está falando sobre essas corridas e caminhadas. Na pandemia, eu comecei a fazer caminhada na Pampulha. Eu moro a 8 minutos da Pampulha. E eu trabalho a parte da manhã, às vezes, caminhando. Caminhando, Caminho e 2 vai horas e resolvendo os meia, problemas 3 horas, resolvendo no as coisas celular. caminhando. Aí eu Ótimo, vou Bruno. lá perto da toca, volto lá para o outro Bom lado. demais. E já resolvo Qualidade de o meu vida, trabalho, né? assim, às vezes, na parte da manhã, caminhando e curtindo aquela cena. Numa dessas eu já vi o jacaré, já vi tartaruga, vi cara Capivara. pescando tilápia desse tamanho lá, cara, que eu não sabia que tinha também. Tem Sim. um monte de pescador, né? Ótimas histórias, hein? Cheio de história esse Bruno também, hein, Valchir? Brunão é- Vai longe. Vini, você casou na igreja um da cara Pampulha apaixonado. também? Não, Não. infeliz- O Bruno, quando falou ali da igrejinha, o olho dele até brilhou, né? Você viu? É um apaixonado. Não, mas é muito legal. Até eu quase chorei aqui com você. né? emocionante, Meu sonho. Agora você vou ter que casar na igrejinha da Pampulha. Você já tá né? aí, ó. já tá o pronto cenário tá lá. pronto pra você. Você nasceu em BH? Nasci em BH. Nasci em BH, nascido e criado aqui. Moro no Minas Brasil. Não é nem Coração Carístico. Sim. É um bairrozinho Próximo ali da PUC, do né? lado Tem ali, né? Expressa, Você entra à direita. Pequenininho, né? Parece uma cidadezinha Isso. interior, assim. Não, tem muita casa, é residencial. Muita, né? exatamente. Ele mora em casa. É, e Você ele mora em falou, casa? eu moro em Ah, casa. claro. Inclusive ele estava falando ali, eu Henrique. concordo, Henrique, eu concordo com você que morar em casa, Qualidade de não vida. sei o que acontece, tipo, cara. Você sai, né, daquela coisa ali de apartamento, Exatamente. né, de grade. Ô, gente, na Exatamente. pandemia nós vimos isso, né? É. Quem estava em casa Lá em- conseguiu levar melhor. E lá em casa, assim, tem... Antigamente as pessoas faziam esse esquema, né, de casa muito grande. Hoje acho que é meio mais complicado, né? Sim, sim. Mas lá em casa tem um quintal muito grande. Então, realmente, assim, na pandemia, a gente ia lá para fora, ficava olhando assim para o céu, dava um alívio, cara. É. Porque foi complicado, né, aquele momento ali Foi da gente muito ficar difícil, preso. né?
Muito Mas difícil. Ainda está sendo, né? Mas aquele primeiro momento foi complicado. Mas você estava falando de Belo Horizonte. Eu amo essa cidade, de verdade, assim, gosto muito. O que você mais gosta aqui? Cara, eu gosto do povo. Eu gosto do povo belo-horizontino, assim. Eu acho que... por mais que... Eu acho que o povo aqui é acolhedor, né? Eu tive essa infância de você chegar... conhecer um amigo do amigo e ele te levar na casa dele, você não conhecer ninguém e a pessoa fazer você ficar em casa assim, como se você fosse parte daquela família ali, sabe? Sim. Aquele negócio de senta aqui, vamos tomar um cafezinho, tem um queijinho e tal. Eu acho que isso aqui existe, assim, sabe? E eu tive uma oportunidade, músico, né? A gente viaja demais. Eu tive a oportunidade de tocar com 2 artistas que eu sou muito fã, que é o César e o Fabiano, César Menotti e Fabiano. Então, eu tive a oportunidade de conhecer muito o Brasil. E a música deles ele tem não tem lugar melhor que BH, não. Não vou te falar, viu? Mineiro tem uma coisa assim, né? Que é desconfiado, né? Primeiro que recebe na sala, depois que vai pegar mas já leva pra mas cozinha. na hora Quer que... saber tudo da sua vida também. Aí depois você já está dormindo na cama dele. exatamente. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma música. Vamos lá. O que a gente vai ouvir? Bom, vamos tocar, como é um projeto que a gente vai fazer agora, dia 5, né? Esse Rota do Blues aí com Chris Kane, junto com o meu parceirão Wilson Sideral e a minha banda com o Vinição, que é o Rock Machine. Vamos fazer um ZZ Top. Olha, anos Que 80. ZZ Top dos caras das barbas grandes. Nós estamos com a barba Inclusive grande. um deles né, faleceu, recentemente. Vamos fazer o Touch lá. Olha lá, Vinição. I've been down, take my word, more around. I ain't asking for much. I said, Lord, take me downtown. I'm just looking for some touch. I've been bad, I've been good, Dallas, Texas, Hollywood. Muito bom, hein? Maravilha! Bom Que demais, performance, cara. Muito bom. O blues tem muito a ver com a minha vida, né? Eu sempre falo que, se você citar essa questão do blues, né? Eu falo que o blues, ele não é um estilo de música, é um jeito de ser. Isso, tem uma alma, né? Tem a ver uma coisa assim de você ter uma personalidade blues, né? Perfeito, bom. Muitas vezes as pessoas pensavam que blues, o cara... Eu, por exemplo, teve uma época na minha carreira musical que eu estava ficcionado com a questão do blues, né? Até para entrar nessa questão que o Henrique citou, da questão do racismo, eu fazia um racismo contrário a essa questão, apesar de ser bem pálido, né? Mas você tinha que entrar um pouco na cultura negra. Eu tinha uma consciência, eu falava muito isso, que eu falava assim, o branco não sabe fazer blues. Eu entendia isso, eu falava assim, porque os grandes bluesmen do mundo eram todos negros, né? A partir de Robert Johnson, que vinha essa situação toda de blues e tal, e eu vim, aí até que, obviamente, você fala assim, eu falo, pô, Chita, mas você pode, pô, e Eric Clapton,
né? E outros que temos aí, Johnny Winter, Isso. Edgar Winter. E aí começou a aparecer outros brancos, né? Steve Ray Vaughan, que são artistas brancos e que tinham essa coisa do negro do blues. Isso. Aí, óbvio, eu conheci grandes artistas desse gênero, né? Grandes figuras, como eu estava comentando com o Bruno e com o Vinícius, sobre o Albert Collins, que eu tive o prazer de conhecer, e o B.B. Oldham, outros artistas que eu tive o prazer de conhecer, John Mayall, que é branco Isso, também. sim. Então, o blues é universal. Vários né? artistas. Eu tinha até uma máxima, pegando nesse racismo ao contrário do gênero musical blues, eu falava assim, o branco não sabe fazer blues. Aí falou assim, mas você é branco. Eu falei assim, mas eu tenho um negão dentro de mim. Aí os caras falavam, opa! Ficava com essa brincadeira, né? Sim, sim. E aí, realmente, a coisa ficou tão forte nesse sentido de eu ter essa voz um pouco rouca, né? Esse timbre mais dos drives que eu uso. E a minha grande, talvez você também já tenha sido paciente dela, da maior fonoaudióloga que existe no Brasil e quiçá do mundo, que é a Janaína Pimenta. Sim. E eu lembro que ela me confessou isso recentemente, há um tempo atrás, que é o mestrado dela, ela que fez baseado na minha voz. Que barato, porque ela queria um Roche. branco que cantasse com voz de negro. É uma voz rasgada. Uma voz rasgada e tal. E ela fez esse mestrado, eu lembro disso, ela falou, e hoje é minha amiga, eu amo ela, a família dela, e uma pessoa que eu trago para mim, porque as pessoas falam assim, voz, o cara tem que nascer com talento. Não, nem assim você não, tem que que treinar ter pra um estudo, né? Isso. Todo instrumento, saber os seus limites, né? todo instrumento Perfeito, básico, né, de qualquer instrumento, e principalmente o instrumento orgânico, você que tem o seu instrumento, que é a voz, você tem que cuidar. Sim. Né? Eu falo para os meninos da banda e tal, eu falo, ó, se arrebentar uma corda do violão do Vinição, ele vai Você ali troca, na né? nossa querida serenata e troca. Não. E eu fiz há muito tempo, pelo fato de eu usar a minha voz errado no início, né? Eu tive uma cirurgia, eu fiz uma cirurgia de pólipo. Não sabia. O pólipo, ele é um calo mais esponjoso. E eu lembro que o meu falecido doutor, né, o médico que me operou, doutor Rogério Lande, ele, na mesa de operação, o anestesista, que era meu amigo, que conhecia a minha vida e tal, na mesa de operação, na hora eu já estava entubado, não estava vendo nada, ele olhou minha prega vocal e viu que eu tinha um negócio chamado suco-bolsa, que é o que dá esse timbre meio rouco. Rouco, isso. O suco-bolsa, as pregas vocais, como se elas tivessem umas Rio Bahia nas pregas, sabe? É tudo vazado. Tudo vazado. E ele falou assim, olha, ele tem suco-bolsa, eu vou costurar. Na hora que ele falou, vou costurar, o anestesista, isso o anestesista me contou depois que eu recuperei. Ele falou assim, doutor, não, ele é cantor. Talvez que se o senhor operar e costurar, pode ser que enrijeça as pregas vocais dele e ele nunca mais vai cantar. Cara... Não. Esse anestesista... Ele salvou o nome dele. Nós precisamos do nome dele, e eu fiquei muito feliz por isso, porque depois disso, obviamente, antes disso eu já tinha feito estudo, dei 10 anos de canto lírico, com a minha querida, saudosa Meirer Mendani, que eu não sei se você conheceu, né? Depois Babaia, outras grandes mestras, né? Ládio, grandes mestres da voz e tudo. E eu tenho um ouvido muito aguçado, eu ouvi vários cantores, até hoje eu comentei num programa de rádio que eu estava falando, esse preconceito do branco não fazer blues ou música negra, né? Tem que ser negão para fazer o rock, o blues, o soul. E hoje eu sou fã, para mim, o maior cantor de blues que para mim existe, e ele é albino, que é o irmão do Johnny Winter, o Edgar Winter. Que canta, que toca na banda do Ringo Starr, que esteve em Belo Horizonte uma vez, que eu fui exclusivamente para vê-lo. Que é fantástico. Então quebrou um pouco desse paradigma de que só os negros que sabiam fazer o blues. E aí, estamos aí. Olha o seguinte, nosso tempo está estourado. Não tem jeito, nós temos que terminar o bloco, mas nós vamos fazer o seguinte, nós temos 1 minuto e nós vamos terminar com Marisa Monte.
Fechou? Essa canção em especial para homenagear o meu querido Wilson Sideral foi uma música que ele fez do primeiro disco dele que ele gravou e que nós criamos esse arranjo juntos quando ele tocava comigo. O Bauchito e o Ilcinho. Bem que se quis, depois de tudo ainda ser feliz, mas já não há caminhos pra voltar. E o que a vida fez da nossa vida? E o que a gente não faz por amor? Mas tanto faz. Já me esqueci de te esquecer, porque o teu desejo é meu maior prazer. E o meu